Boa noite, graça e paz. Retornando, né? Eu e minha família, eu e minha casa, um mês, né? Quase. Mas aprove a Deus nos restabelecer para hoje estar glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé, todos nós. Senhor amado, muito obrigada, Senhor Deus, de estar na sua casa. Muito obrigada, Senhor Deus, pela família CIP do Carmo. Deus amado, muito obrigada por cada um aqui presente, por cada família aqui representada na sua igreja. Deus, contempla, ó Pai, limpa os nossos corações, limpa os nossos ouvidos para estar atento à tua palavra, porque tu já se fizeste presente neste lugar. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor. Tudo que for entoado, Senhor Deus, seja somente para Ti. Libera, Senhor Deus, a tua unção, libera, Senhor Deus, o teu bálsamo suave sobre as nossas cabeças. Que todo esquecimento, ó Pai, de toda mazela, nada venha nos atrapalhar nessa noite. Que nós possamos receber o teu maná do céu. Deus querido, fica conosco, continue nos abençoando no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos abrir 1 Crônicas 29, versículo 11. Primeira Crônicas 29, versículo 11. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Amém? Amém. Sabendo que tudo está sob o controle de Deus nessa hora, vamos descansar, vamos receber cada palavra, cada louvor, cada oração, que seja uma semana, vamos entrar numa semana, a partir de hoje, uma semana diferente. Uma semana que nós vamos contar a vitória semana que vem. Uma semana de mudança. Uma semana que vamos revigorar as nossas forças. Nós vamos confiar no Deus que nos serve. Nós não viemos aqui à toa. Nós temos um presente, que é uma palavra, que é a unção, é um sorriso que formoseia o rosto, como a Jane fala. Que nós somos agraciados por cada irmão que está aqui presente. E também glorificamos pela tia lá do retiro, o tio, que eu esqueci o nome. O irmão Walter. E a Laura. Sejam bem-vindos, vocês e a sua família, a avó, sua mãe, tia, todos na parentela completa hoje, né? A família. A Cileia está sorrindo à toa. Gente, é uma honra, tá? É um privilégio. Todos que estão aqui somos agraciados com a presença de vocês. Sintam-se à vontade, porque Deus está mais feliz ainda com a presença de vocês aqui neste lugar. Vamos assentar. Vamos convidar a pastora Jane para entoar um louvor. Nós vamos ficar meditando em cada palavra que for falada para a nossa edificação nessa noite. Paz, irmãos. Que os irmãos possam meditar na letra dessa música, que está baseada em Filipenses 2, 5 ao 11. Essa música eu cantava quando criança, então ela é bem antiga, né?
Ela é de 1984, do grupo Atlas. Mas é uma música que traz memórias muito boas, de uma época muito importante na minha vida, não só como pessoa, mas como serva de Deus. Deve existir dentro de nós um sentimento que houve também em Jesus, que sendo Ele em forma de Deus, não existiu nem mesmo falou dos seus direitos que tinha como Deus, mas por diante do seu poder e sua glória obedeceu e se humilhou, e foi assim até a sua triste morte de cruz para me salvar. E quando Jesus ressuscitou, foi colocado em um lugar de poder. Não haverá nome maior acima do nome que Deus lhe deu, nome de Salvador e de Senhor. Para que o nome de Jesus dobrem-se todos que estão na terra ou nos céus, e toda língua diga que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória seja para nosso Deus. Somente para a glória, nada mais. É para a glória mesmo. Há muito tempo houve um desejo no meu coração. E compartilhando com a Jane, com o pastor, e ele aprova a fazer. E nós vamos convidar nessa noite, muitos falaram, você não vai subir? Eu falei, não, hoje eu não vou subir. Nós vamos convidar nossos adolescentes, Paulo, Maria, Antônia, os nossas crianças, embaixadores e mensageiras, para vir aqui na frente. Um momento especial com vocês. Toda a igreja está convidada a ficar em pé. Nós vamos convidar a Dona Aparecida. Irmãos, tem mais uma herdeira ali também. Ela é falante, mas Deus está cobrindo ela nesse momento também. Tem grávida aqui? Tem alguém que está grávida? Só pela fé? Então, vamos convidar a irmã Aparecida. Nós vamos impor as nossas mãos, nossos braços. Nós vamos levantar um clamor pelos nossos adolescentes. Irmãos, é muita prova. São palavras lançadas, são olhares que acompanham eles na entrada do colégio, ao sair da nossa casa. Eles já são vistos diferentes, mas pelo olhar espiritual, o olhar do nosso Senhor, o manto de sangue está
nós vamos ter uma missão. O pastor já autorizou. Nós vamos cobrir essas crianças, a nossa embaixada, as nossas mensageiras do rei, os nossos adolescentes, são revestidos pelo poder da unção do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor, pensamentos, Senhor, meu Deus, pecados, Senhor, que às vezes a gente, em pensamentos, a gente fica triste, mas que o Senhor venha a tirar do nosso coração. Mas, Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, por cada criança, Senhor, que está aqui representada, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada criança, Senhor, que está aqui, Senhor. Senhor, também eu te peço livramento, Senhor, meu Deus, para onde eles forem, Senhor, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, no colégio, Senhor, quando eles andarem, Senhor, quando eles conversarem, Senhor, com as pessoas, Senhor, meu Deus, maldosas, Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda essas crianças, Senhor, meu Deus. Meu Deus, eu peço também pela minha neta, Beatriz, Senhor, guarda ela, Senhor, cobre ela do teu manto, Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, as crianças, meu Deus, que não estão podendo vir nas igrejas, Senhor, mas só possa estar cobrindo no teu manto, Senhor, Deus. Guarda eles, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, a igreja, Senhor, meu Deus, representando, Senhor, as crianças, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, cobre eles no teu manto, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus. Eu vou pedir os irmãos do louvor, você pode me ajudar no instrumento? Irmãos, não é que eu sou meio tímida, mas eu tenho um desejo enorme de está sempre ajudando na Paulinho. Eu peço que o irmão que me ajude em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no Oh
continua em oração pela minha vida, a vida da minha família. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Está sendo diferente, não está? Deus já está derramando aqui nesse lugar. Vamos chamar a palavra pastoral agora? Irmãos, o que eu quero falar aqui é coisa de 5 minutos, mas eu quero deixar aqui um texto. E constrange, em Marcos, 15, 21. E constrangeram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, aqui levasse a cruz. Eu não sei quantos aqui já foram em alguma festa, casamento, aniversário, festa com banquete e com dor de dente. Isso já aconteceu comigo. Eu estava no ambiente, todo mundo comendo, pessoas me oferecendo coisas que eu gosto de comer, mas não podia comer, porque estava com dor de dente. A dor de dente não me permitia viver aquele momento de alegria, de confraternização, de comida. Aonde eu quero chegar falando isso? A nossa igreja, ela está orando e ela está avançando, e existem coisas que a gente ainda quer avançar. Com muita alegria, no mês de dezembro, nós demos posse a uma diretoria muito expressiva, e eu cheguei até a comentar que eu nunca vi tantos ministérios tomando posse naquele dia. Mas se passaram 4 meses, e o nosso desejo é que os ministérios possam estar trabalhando, casais, embaixadores, evangelismo e outras coisas mais. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: existem coisas que não estão acontecendo, mas existem coisas que estão acontecendo que a dor de dente não pode impedir de você sentir essa alegria. Ou seja, eu não sei quantos aqui estão alegres pela fachada. Mas está fazendo a fachada, mas ainda está faltando fazer aquilo, ou ainda está faltando fazer um trabalho. Eu sei, mas uma alegria não anula a outra. É isso que eu gostaria de dizer para os irmãos. Uma alegria não pode anular a outra, mas a alegria ela pode se completar. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos na terça-feira. O que falta para completar a nossa alegria? Se a obra traz alegria aos irmãos, porque traz ao meu coração, não importa o que ainda não está sendo feito, a igreja, mas quando você diz que nada está sendo feito, isso fere muito meu coração, porque eu estou aqui esse tempo todo, e eu quero dizer que os meus olhos olham que coisas estão sendo feitas. Mas, de qualquer forma, a dor de dente pode fazer você pensar assim. Então, nós precisamos tratar desse dente, Porque está todo mundo comendo, está todo mundo se alegrando, só você que não. Mas, nós queremos que todos sintam essa alegria. E para que todos venham sentir essa alegria, vamos nos reunir, vamos conversar e vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar o outro. O que podemos fazer para levantar mais recursos para a obra? Então nós vamos trazer alegria no coração de quem está na direção da obra. Apesar que a alegria dela é a alegria de todos nós, porque todos nós queremos ver a obra. E outras coisas mais que nós queremos conversar na terça-feira às 18 horas. Então eu gostaria que cada irmão viesse. E uma outra coisa que eu quero dizer, irmãos, que domingo que vem nós teremos a sessão de manhã. E nós teremos o culto dos aniversariantes à noite. Hoje nós conversamos um pouco sobre isso, mas eu fiquei pensando na seguinte coisa: não importa se nós não tivermos nada para comer. O importante, irmãos, é os aniversariantes, o importante é o culto. E eu tenho percebido que existe um constrangimento no coração de quem quer fazer o culto na casa. Mas eu não tenho nada para oferecer.
Mas se você abrir a sua casa para receber a gente, para fazermos o culto, isso já é o suficiente. Então, se para isso, aquele irmão que tem condições, entender que ele não pode fazer para não constranger aquele que não pode fazer, então, que assim seja feito, né? Porque o importante, irmãos, é justamente o culto. O comes e bebes é algo extra, que pode ser feito, pode não ser feito. O que realmente precisa ser feito é o culto. É agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Então você convida, você venha. Se você fez aniversário de dezembro até hoje, venha. Você vai ganhar uma lembrancinha. Isso eu sei que você vai ganhar uma lembrancinha. E o alimento mais importante é o alimento espiritual. Quando a gente faz um culto na casa de alguém, o mais importante é o espiritual. Você não precisa ficar constrangido por não fazer nada, porque o mais importante, o que a gente quer, é que as portas da sua casa se abram, porque isso vai permitir o evangelismo na igreja. Se porta nenhuma se abrir, então fica difícil o evangelismo. Se nós não juntarmos as pessoas, quando a irmã convocar, ou quando o irmão Glauco convocar, vamos fazer um evangelismo aqui na rua. O que vai ter para comer? Não vai ter nada, vai ter um papel para você distribuir na rua, convidando as pessoas. Isso que é o importante. É isso que Deus quer que a igreja faça. E esse meu apelo aos amados irmãos. Mas uma coisa é certa, terça-feira, se você puder vir, você que assumiu o ministério, o seu ministério são 3 pessoas, não vai poder vir os 3, mas venha um vai estar representando o ministério, e assim nós vamos poder trocar ideia, ver nesses 2 anos e pouco que eu estou aqui, o que nós conseguimos avançar, o que nós não conseguimos avançar, e o que a gente precisa consertar para melhorar. Porque esse é o nosso desejo, é ver a obra de Deus melhorando, todo mundo feliz, sem dor no dente. Tá bom? Eu quero passar aqui a palavra para a irmã Dionela, tem também algo a dizer. Oi? O culto das mulheres em soledade. Minha esposa vai ser que dia? Dia 25, sábado. Então, pedi os irmãos para não deixar de irem. E para fechar, irmãos, para não dizer que o texto foi lido como pretexto, Simão, ele estava vindo do campo. Então, ele estava vindo de um trabalho muito difícil, porque ele veio do campo. Mas a Bíblia diz que ele chegou cansado, constrangeram ele para carregar a cruz. Olha só que coisa difícil. Então, você às vezes está trabalhando na obra de Deus, às vezes você está muito cansado, mas mesmo assim, carrega a cruz. Porque Simão estava cansado. Mas, mesmo vindo do campo cansado, ele carregou a cruz. E veio uma grande recompensa na vida dele. Porque o texto diz que ele foi pai de Alexandre e de Rufo. 2 homens de Deus se tornaram grandes homens de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo. Então, essa é a recompensa de quem está cansado, trabalhando muito, e às vezes o outro está trabalhando pouco, e você ainda tem que trabalhar mais, porque ele está trabalhando pouco. A sua recompensa, ela não será esquecida por Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. A recompensa não vem do homem, né? A recompensa vem de Deus. E é assim que é o que Deus faz na nossa vida. Irmãos, eu gostaria de saber quem vai trabalhar terça-feira. Vou trabalhar? Não, quem vai trabalhar terça-feira? Só o irmão Lucas? O irmão Glauco também vai trabalhar? Irmão João com interrogação. Bom, então, a maioria dos irmãos, a maioria da igreja, e irmão Mário chegou, graças a Deus, irmão, benção. A maioria dos irmãos não vão trabalhar terça-feira, porque terça-feira é feriado. Certo que alguns irmãos trabalham, isso eu sei. Então eu quero fazer uma convocação, um pedido que aquele irmão, aquela irmã que puder estar aqui conosco terça-feira a partir das 7 horas, para que nós possamos fazer um mutirão. A igreja tem muita coisa para ser feita, para ser arrumada, e
nós não podemos depender só das pessoas que nós pagamos para fazer isso. Porque nós temos certeza que na nossa igreja tem muita gente capacitada, tem muita gente boa de serviço aqui. Eu tenho certeza disso. E por isso eu estou convocando os irmãos. Terça-feira, 7 horas. Vai rolar até o almoço. Vai estar sendo batido a segunda lajezinha ali da torre. Os pedreiros vão estar aqui trabalhando. Eu já conversei com, estou vendo ele, o Eloy. Ele vai disponibilizar esse dia para estar aqui nos orientando. A gente precisa fazer muitas coisas e eu conto com o apoio dos irmãos, com o apoio da igreja. Não só dos homens, mas das mulheres também, porque tem muito serviço que as mulheres podem fazer. Não é mesmo? As cozinheiras aí, vai rolar uma macarronada, para ninguém ter que ir em casa almoçar, e nós vamos pegar firme, e nós precisamos, irmãos, organizar a casa do Senhor. E para isso nós precisamos de pessoas. E os recursos são poucos, para tudo a gente ter que pagar, né? Então não dá. Eu gostaria de perguntar quem pode estar aqui com esse evento. Quem puder, levante a mão para a gente ter uma ideia de quem vai poder nos ajudar. Tem serviço para todos, para as mulheres, até para as crianças tem serviço. Então, irmãos, terça-feira, 7 horas, e eu vou estar orando a Deus para que Deus dê força, que Deus toque no seu coração, para que você possa estar aqui para a gente poder fazer esse mutirão. Não vamos ficar o dia todo, eu creio que na parte da tarde mais cedo possível já vamos estar liberados. Temos a reunião à noite, a gente sabe disso. E aquele irmão, mesmo que estiver sentindo uma dor, que estiver com uma dor de dente, que o irmão possa estar aqui. Porque se você for esperar, não sentir nada para estar, com certeza a maioria não vai poder estar, né? E outra coisa que eu quero dizer também é sobre o livro de ouro. Ele está na minha mão, o pastor passou para mim hoje, e aquele irmão, né, que sentiu o desejo de fazer uma oferta especial para a obra, é só me procurar depois, tá? Tá ali comigo. Essa semana a gente já vai levar para uma pessoa assinar, a pessoa se dispôs, eu falei da obra, passou aqui, viu a obra, falou, olha, eu quero ajudar. Eu falei, seja muito bem-vindo, vou te dar o livro de ouro para você assinar. E assim está sendo feito. Então, eu conto com os irmãos e conto com as orações dos irmãos também, porque a oração é o principal papel. A irmã cantou uma música aqui muito bonita no início do culto e tocou profundamente no meu coração. Vamos orar, irmãos, que a partir do momento que nós orarmos, as coisas vão acontecer. Porque Deus quer que nós busquemos Ele na nossa vida. Amém? Todos de pé. Vamos convidar o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom que você veio. Que bom poder ter você aqui junto de nós, amém? Rapaz, hoje eu estou sentindo falta do nosso grupo lá do projeto, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eles também estão numa outra igreja. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos, que tanto abençoa nossas vidas. Mas eu quero dizer que é uma honra tê-los aqui. Nós vamos louvar o Senhor juntos, amém? A palavra do Senhor no Salmo 9, ela vai falar: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas eu também quero compartilhar com outro texto que também falou no meu coração. Vou achar aqui. Logo na hora. Acho que é Mateus 36. Não, Mateus 26. Mas enfim, o texto vai dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Resumindo, aquilo que eu desejaria, ou desejo falar aos irmãos, é que nós estamos aqui porque nós reconhecemos que não há nada que eu possa fazer,
que venha a suprir as minhas necessidades, mas no Senhor eu consigo realizar todas as coisas, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor? Essa canção, ela tem um título, Te Adorar. Então eu te convido a te adorar o Senhor, a louvar o Senhor, adorando o Senhor com essa canção, com essa letra que fala e vem falar aos nossos corações. Amém?
né, que a gente realmente possa entender. Porque nessa noite eu declaro que eu nasci para adorar o meu Deus. Eu nasci para dizer para Ele, Paizinho, eu te amo. E nessa noite eu quero fazer um desafio a cada um de nós. Né? A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Mas a gente muitas das vezes tem que romper em fé. Muitas das vezes a gente está falando assim, eu sou vitorioso. Nossa, a menina falou ali em cima do altar que a gente é vitorioso. Mas eu estou passando por uma luta tão difícil. Eu estou passando por um momento tão doloroso na minha vida. Um momento de tristeza, um momento de angústia. Um momento em que às vezes um vazio me invade. Quer dizer para cada um de nós, que eu incluo nessa frase, com o Senhor nós somos mais que vencedores, porque Ele é o nosso alicerce, é através dele que a nossa força vem. É muito interessante, eu acho que várias pessoas já devem ter feito essa comparação de você ir no sepultamento de um servo do Senhor e você ir no sepultamento de uma pessoa que talvez tenha morrido sem conhecer a presença de Deus. Não é que não vai doer, o luto, ele dói, a ausência daquela pessoa, ela é a mesma, mas a certeza do reencontro, a certeza de que foi feita a vontade do Senhor e que essa vontade é boa, perfeita e agradável, ela consola o nosso coração. A certeza de que Jesus falou, eu estou indo, mas enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo para nos consolar, e Ele nos consola.
Marcelo, o diabo é muito triste. Nem a chave da casa dele ele não tem. Não é verdade? Quando Jesus morreu, ele foi lá embaixo, passou a mão na chave do inferno e levou. Então o diabo ele não tem vez na nossa vida, amém? Nem a chave da casa dele ele tem acesso, ele tem mais propriedade sobre ela. Então nesse momento eu quero cantar mais um louvor com os irmãos, convidando os irmãos. Esse louvor fala de se prostrar aos pés do Senhor. Esse louvor fala de se derramar aos pés do nosso Deus. Esse louvor fala que os anjos e os santos se prostram aos pés dele e cantam a ele, que é digno de tudo, de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Amém? Eu quero convidar aqueles irmãos que trouxeram dízimos e ofertas a estarem fazendo nesse momento seus dízimos e suas ofertas, colocando no gasofilácio. Mas acima de tudo, que oferte, eu quero fazer um desafio a cada um de nós essa noite, que oferte ao Senhor Deus hoje o que você tem de mais valioso, que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Que você verdadeiramente diga hoje ao nosso Deus: Pai, Tu é digno de tudo, tudo que eu tenho é Teu, eu sou Tua, me rendo aos Teus pés. Eu declaro nessa noite que a Tua vontade é o que eu quero que seja feita na minha vida, ainda que muitas vezes eu não entenda. Ontem, pelo nosso encontro de mulheres, foi falada uma frase sobre uma pessoa que disse para mim assim: enfermidade do meu tio está trazendo união à minha família. Então eu quero dizer para vocês essa noite, às vezes é assim, é uma enfermidade, é uma tragédia. Como eu preguei semana passada, o Senhor usou um povo pagão, um povo ainda mais cruel, o povo babilônico, para consertar o seu povo, para que o seu povo se rendesse mais uma vez aos seus pés. Então o Senhor às vezes Ele permite que coisas, situações que aparentemente não são boas aconteçam nas nossas vidas ou na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque Ele anseia, porque a gente declara para Ele, como a gente disse na primeira música, que a gente o ama, que diga para Ele: Pai, que é digno de tudo. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tempestade, eu vou continuar glorificando o Teu nome, eu vou continuar dizendo que o Senhor é digno de tudo, eu vou continuar dizendo
que com o Senhor nós somos vitoriosos. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos permitir estar aqui nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada dizimista, Pai. Cada um que ofertou, que dizimou na tua casa, Senhor. Pai amado, Pai querido, damos glória, louvores e adoração a Ti, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque eu sei que mesmo em meio às minhas enfermidades, em meio a toda a luta que eu vivi e que muitos dias eu ainda vivo, a Tua presença é constante na minha vida, Pai. Eu posso sentir, Pai amado, quando eu estou no meu desespero, como foi naquela quinta-feira em que minha pressão subiu, a minha dor de cabeça era desesperadora. E quando eu comecei a clamar ao Senhor, o socorro veio. O Senhor enviou alguém para me socorrer, para me levar até o hospital. Eu ainda brinquei com ela, é prima. Mesmo no momento de dor, eu glorifico a Deus pela sua vida. Então, Senhor Deus, muito obrigada por ser os nossos socorros sempre presentes, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse amor tão lindo, esse amor tão único, que deu o seu único filho para morrer por cada um de nós naquela cruz. Morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Pai amado, prepara os nossos corações nessa noite para receber a mensagem que vem do coração do Senhor através da vida do irmão Glauber, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, que possa jorrar sobre a vida dele e através da vida dele, Pai, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua palavra, Pai. Capacita-nos, Senhor Deus, prepara os nossos corações, prepara as nossas terras, Pai amado, para que ela encontre um terreno fértil, para que a palavra do Senhor nessa noite seja fértil e ela possa, Senhor Deus, germinar e dar lindos frutos. Não permita que voltemos para casa hoje do mesmo jeito que chegamos aqui. Que possamos ir para casa ainda mais cheios da Tua presença, ainda mais felizes com a Tua casa, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Pai. E continue conosco. Abençoa a vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança que entrar por essa porta, Pai. Cubra, Senhor Deus, com o Teu manto, como foi dito nessa noite, Pai. Liberta-o, Senhor Deus, de qualquer armadilha do inimigo. E continua, Senhor Deus, conosco, porque quando nós temos a Tua presença, ai, nós podemos tudo. Nós somos mais do que vitoriosos, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Eu convido agora o pastor da noite. Já falei que eu vou ser possível. O irmão Glauber vai nos estar sendo direcionados por Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz, amém? Glória a Deus, noite maravilhosa, a presença de Cristo é real. O Espírito Santo, de fato, está ministrando aos nossos corações na noite deste dia. E é com muita alegria que eu venho até os irmãos neste momento para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Tudo que já foi feito aqui, eu creio em Cristo Jesus, que o Senhor já recebeu. No céu, todo louvor, toda adoração. Aqui nós louvamos ao Senhor porque de fato Ele é digno de tudo, né? Pois tudo vem dele, tudo é para Ele, a Ele seja a glória. É o nome que está acima de todo nome. E a palavra do Senhor vai dizer que é o nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é esse Jesus Cristo que nós servimos, é esse Cristo e por Ele que nós estamos aqui essa noite. Graças ao sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao coração do Pai. Então é um motivo de gratidão a Cristo. Graças também ao amor do Pai, né, que deu o seu único Filho por nós, mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, cidadãos do céu. O que Cristo fez e faz e quem Ele é por nós de maneira extraordinária e superabundante. Se não fosse pela graça, se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui essa noite para começo de conversa. Mas entendendo o que Cristo fez e entendendo a graça superabundante de Deus sobre nossas vidas, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 3,
gente vai estar lendo a partir do versículo 10, irmãos. Nesse mesmo sentimento de adoração, de louvor ao Senhor, Jesus Cristo é bom. Nome que muitas vezes na história foi perseguido, né? E até hoje zombam e falam contra Cristo, sem compreender o poder que há no nome de Jesus, mas nós compreendemos, nós experimentamos esse amor, essa bondade, esse poder. Por isso nós estamos aqui essa noite para estar na presença de Cristo e da melhor forma possível oferecer o verdadeiro louvor, porque Ele é o único, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que o seu coração essa noite, meu irmão, minha irmã, nesse tempo que nós temos aqui para compartilhar, possa estar de fato, como foi orado, aberto para o que Deus tem para falar aos nossos corações. Eu, como cristão, e almejo todos os dias, o dia que eu irei encontrar com Cristo. Não que eu tenha pressa, mas eu entendo que a partir do momento que eu e você, nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos cidadãos do céu. E esse é o título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos brevemente. Nós somos cidadãos do céu. Graças a Cristo Jesus. E nessa visão a gente entende que sim, Cristo vai voltar. E você consegue imaginar comigo o dia que isso vai acontecer? Você consegue imaginar, irmão, no seu dia a dia, na sua caminhada, ou agora, se até então você não parou para pensar sobre isso, como será quando o seu Cristo, quando o nosso Cristo, o nosso Redentor, vier em glória buscar a sua igreja? Muitos de nossos irmãos, talvez, eu não sei quando será esse dia, pode ser que eu morra antes, mas mesmo assim eu vou ter um encontro com Ele quando eu partir daqui. Você já parou para pensar? Seja o céu abrindo e Jesus Cristo vindo com seus anjos buscar a sua igreja, buscar a minha e você, ou antes disso, como vai ser quando nós nos encontrarmos com Cristo? Você consegue imaginar? Como será a sua reação diante de Cristo? Esses dias eu estava pensando sobre isso e falei, Senhor, qual será o último pensamento de uma pessoa que parte para encontrar com o Senhor? E o primeiro pensamento, como será a sensação quando encontra contigo? Porque na verdade, quando eu entendi que nós somos cidadãos dos céus, nós vivemos a partir desse momento uma vida ansiando voltar para casa. Nós que trabalhamos fora e viajamos ou pegamos estrada, a gente conta os minutos para voltar para a nossa casa. A gente sente saudade do nosso lado, do nosso conforto, por mais humilde que seja, já dizia o Pica-Pau, não há lugar melhor do que o nosso lado. Por mais humilde que seja, a gente conta os minutos para voltar para casa. E se nós somos cidadãos dos céus, a gente tem uma saudade imensa de voltar para casa, porque lá é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nessa terra, refazendo o caminho do êxodo rumo à terra prometida. E Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E por que nós ansiamos pela essa volta? É de fato porque nós somos cidadãos dos céus. Então eu gostaria que você, nesse momento, antes da gente ler, imaginasse, você consegue? Como será o dia que você encontrar com o Redentor? Eu espero que você consiga imaginar. E aí, diante de Cristo, Ele pode dizer para mim e para você, e eu creio que Ele vai dizer para todos nós: vinde a mim, bendito de meu Pai. E é isso que nós esperamos ouvir do nosso Senhor. Com gratidão no nosso coração, porque de fato a gente teve lutas, a gente teve dificuldades, desafios no dia a dia, mas mesmo assim a gente não abandonou a nossa fé. A gente está sempre focado em Cristo, tendo um relacionamento com Ele. Eu quero te desafiar, te convidar essa noite a compreender que nós somos cidadãos do céu e sim, nós vamos voltar para casa um dia. Esse Cristo que nós cantamos hoje, nós o adoraremos pela eternidade. Porque Ele é santo, santo e santo é o Senhor, e nós cantaremos pela eternidade. Quão grande e santo é o Senhor de nossas vidas. Mas a partir do versículo 10, eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá? Diz assim: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante, prossigo para o alto,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos viver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões que lhes foram apresentados. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado por mais uma vez nós podemos estar compartilhando da sua palavra e tendo a oportunidade de ouvir a sua voz ainda mais clara e audível através dela. Graças a Cristo, seu Filho, nós louvamos o Senhor e agradecemos em nome dele por toda a bondade e misericórdia que o Senhor teve por cada um de nós e tem por cada um de nós. Reinicie nossos corações e acrescente aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, de maneira especial, como o Senhor faz. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, irmãos, o versículo 10 vai dizer assim, Paulo está dizendo a Filipenses, essa carta aqui vale a pena destacar, né? É uma das cartas mais belas de Paulo, que eu leio e a gente sente o amor que Paulo está escrevendo nessa carta aos Filipenses. Paulo tinha um carinho especial por eles, Paulo tinha um amor especial por eles, Paulo se importa com eles, ele começa já se apresentando e dizendo, olha, oramos por vós e de vocês, nós temos nos preocupado e a gente sabe, Paulo deixa claro que ele se orgulha dos irmãos que caminhavam na fé com ele. E quando eu olho para a nossa igreja, para a nossa caminhada, eu me alegro pela perseverança dos irmãos, pela dedicação dos irmãos. E é por isso o Filipenses tem falado ao nosso coração, porque nessa comunidade aqui nós temos experimentado um cuidado especial de Deus. E nós vemos irmãos que lutam, que são constantes, que são abundantes, que se dedicam com alegria, porque compreende, eu creio a cada dia que de fato é cidadão do céu, que um dia vamos encontrar com o nosso Senhor, e tudo que a gente faz, nós teremos que prestar conta disso. Mas se você olhar comigo no versículo 10, ele diz, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, viver em novidade de vida. É isso que ele está dizendo aqui. O poder da ressurreição de Cristo é compreender que nós somos capacitados a cada dia de vencer o pecado. E quando ele fala, olha, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar do seu sofrimento, Paulo está falando, olha, eu quero ter todas as experiências que eu posso ter com Cristo, viver em relacionamento com Ele constante. E às vezes quando a gente fala sobre esse texto, a gente em outros textos na Bíblia, e é claro que a Bíblia deixa claro uma forma de viver. Se Deus existe, também existe uma maneira correta de se viver. E nós temos que nos padronizar a Cristo, ao padrão de Cristo, não ao mundo, não nos conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, né? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas enfim, muitas das mensagens quando vêm, elas parecem ser pesadas ao nosso coração. Uma pessoa nova que está na igreja e ouve do pregador, olha, você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. De fato essa é a verdade. Só que muitas das vezes a gente esquece de falar, olha, em Cristo o jugo é suave e o fardo é leve. Em Cristo você encontrará o caminho, Ele é a sua verdade. É Cristo que vai trazer paz ao seu coração em momentos de guerra. Porque a paz que a Bíblia disse, aquela que excede todo o entendimento, que guarda o medo no seu coração, essa não é sem guerra, mas essa é apesar da guerra, encontramos paz e contentamento em Cristo. E é sobre esse Jesus que traz essa paz, esse contentamento que Paulo está falando. E ele fala, eu quero conhecer também o sofrimento de Cristo, o sacrifício diário das nossas próprias vontades. Eu quero abandonar os meus próprios desejos, eu quero abandonar os meus interesses, partes pessoais, mas que tudo o que eu almejar fazer possa glorificar a Cristo e que eu possa ser participante disso. Que eu possa olhar para o que Cristo fez, pelo sangue que foi derramado na cruz, pelo sofrimento que a Bíblia nos aponta, que Cristo passou por mim e por você. E eu quero viver de maneira melhor possível, para que de alguma forma a minha vida e a minha existência possa glorificar a Cristo. Nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, irmãos.
Isso é um fato. Mas a graça ela é superabundante sobre minha vida e sobre a sua vida. De modo que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, sarar as feridas, endireitar as veredas. Através do Espírito Santo nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então sim, Deus existe, o sacrifício de Cristo foi real, Ele vive sim, ao terceiro dia Ele ressuscitou, sim, Ele está à destra de Deus, sim, pronto para buscar a sua igreja, eu creio, sim. E nós almejamos a volta de Cristo, sim, porque nós queremos estar com Ele. E somente quem não espera por Cristo foram aqueles que ainda não tiveram encontro com Ele. Porque a minha maior alegria hoje é poder experimentar Cristo no meu dia a dia. Eu creio que essa seja a sua alegria e seu prazer também. Então quando Paulo fala, ele fala disso, de viver uma vida diferente. Aí ele continua, nos tornar como Ele em sua morte. Olha isso, para que de alguma forma eu seja ressuscitado ou experimentar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, viver uma vida padrão com Cristo, estar em comunhão com Cristo e com os irmãos, mas em especial, alcançar a ressurreição entre os mortos ou dentre os mortos. Não é apenas como Lázaro sai para fora e ele voltou à vida. Não é sobre essa questão física, mas é uma ressurreição da eternidade com o Senhor, onde o texto vai dizer que nós receberemos um corpo transformado e nós seremos semelhantes a Deus em sua glória. Sabe? É esse tipo de experimento que eu lembro quando eu imagino o meu encontro com Cristo, que a minha vida será transformada. Eu não terei mais dor, nem lágrimas, nem pranto, nada. Todas as preocupações serão passadas, todos os desesperos do nosso coração que a gente vive hoje, as preocupações desse século, não farão mais parte da nossa realidade. E é esse sentimento que eu venho compartilhar com os irmãos, porque Deus tem falado bastante no meu coração sobre isso. Tá? E essa afirmação de Paulo se refere a uma existência glorificada, livre de pecado, da morte, não só como Lázaro ou outras pessoas que Jesus Cristo ressuscitou, porque todos eles morreram de novo. Todos eles morreram de novo. Mas eu digo, e Paulo está dizendo aqui, da ressurreição para a eternidade com Cristo. Porque nós precisamos viver uma vida experimentando de Cristo, o sofrimento de Cristo, tornando-o como Ele em morte, para que de alguma forma, Paulo diz, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí a gente olha para essas afirmações de Paulo, tudo que Paulo já viveu, tudo que ele já experimentou, sabe, irmãos? E muitas pessoas, talvez você não pense assim, glória a Deus por isso, mas muitas pessoas falam, é impossível eu conseguir viver dessa forma, que os pastores, que os pregadores, ou que a Bíblia, porque é muito duro, é muito pesado. Irmãos, eu não estou dizendo isso porque eu já conheci pessoas que disseram para mim, falaram, eu parei, eu saí, eu abandonei, porque era difícil demais. Abandonar tudo. Como assim? Não frequentar os bares que eu frequentava, não ir nos lugares que eu ia, trocar as amizades. E quando a gente vai, bota a Bíblia debaixo do braço, vamos para a igreja, muitas pessoas param de falar com a gente, ou tratam a gente de forma diferente. E essa pessoa que eu conversei, entre outras pessoas, não conseguem manter essa constância. Mas eu entendo que é em Cristo que eu e você encontramos força para continuar. Jesus ora e fala, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal. A garantia que eu e você nós temos é que esse Cristo que nós louvamos hoje, exaltamos, ó Senhor, que Ele é digno de tudo. Esse mesmo Cristo que você louvou é o mesmo Cristo que te sustenta todos os dias. É o mesmo que toma na sua mão e caminha contigo. Eu ouvi uma vez uma história de que Jesus Cristo e o Espírito Santo em nossas vidas, ele trabalha como um pai levando um filho à creche. E ele sai andando pela calçada de mão dada com uma criança pequena e ele só solta a mão da criança quando está lá dentro no cuidado da professora. Ah, mas o Espírito Santo vai abandonar a gente. Só quando a gente estiver diante do nosso Pai, guardado na eternidade, que é o nosso lugar. E lá Ele estará conosco também, e nós o adoraremos pela eternidade, porque Ele é santo, Ele é santo, e Ele é digno de tudo. Então, irmãos, eu digo isso nessa terra e neste tempo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Mesmo que você tenha que enfrentar os desafios de abrir mão de tudo por Cristo, mas vale a pena abrir mão de tudo por Cristo.
porque nós entendemos que nós somos cidadãos do céu. Se você olhar comigo no capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer assim, rapidamente: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma convicção, uma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o só Espírito e uma só atitude. Ou seja, Paulo fala: olha, imitem. E aí a gente olha para Paulo, perfeito. Como é difícil imitar Paulo, né? E ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas quando eu olho tudo que Paulo passou, toda dor, todo sofrimento, e não negou a Cristo, no final é decapitado. Sabe, que nas prisões, onde nós questionaríamos: Deus me abandonou, estou aqui, ele está lá escrevendo cartas para as igrejas, sofrendo, sendo humilhado, prestes a morrer, ele está se importando com os irmãos que estão lá. Ele nos ensina que a gente não tem que ficar pensando só em nós mesmos, nos nossos interesses, ou na dor que a gente está vivendo, porque em outros lugares tem pessoas que precisam também. Por que você está dizendo isso, Paulo? Porque sim, você encontrou a Cristo, amém ou não amém? Você é salvo em Cristo Jesus. Se ele voltar hoje, você vai encontrar com ele. E se ele te chamar hoje, você vai encontrar com ele. Amém? Só que tem pessoas que ainda não conhecem Cristo, que ainda estão perdidos. Então não é mais sobre mim, não é sobre o que eu quero, sobre meus interesses, é sobre os outros. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê que Paulo vivia, e quando ele escreve Filipenses, ele está falando, meus irmãos, com todo amor que ele tinha, com toda preocupação, com todo cuidado. Ele fala: cuidados com os lobos, cuidados com os falsos ensinamentos, vigiem, que vocês sejam unidos como Cristo. Ele diz: olha, no capítulo 2, ele fala assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedecem, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação que vocês têm com temor e tremor. E ele fala que seja o meu e o seu sentimento, assim como houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, sabe? Então teve uma morte de cruz. Percebe, irmãos? O que Cristo faz, o que Cristo fez, e Paulo vira e fala: eu estou imitando esse Cristo, imitem também. Vivam dessa forma também. E esse é o meu e seu desafio. Não é fácil. Ninguém disse: Paulo foi açoitado, Paulo foi humilhado, ele sofreu. O nosso Cristo, o próprio Cristo, padeceu em silêncio por mim e por você. Então essa jornada é desafiadora sim, mas nós seremos sustentados sim, em nome de Jesus. Então não é para a gente desistir, não é para a gente abandonar. Eu abandonei porque estava difícil. O próprio Cristo nos garante que é Ele quem vai nos sustentar todos os dias, sendo difícil ou não. Nós somos confrontados, nós somos desafiados, mas é Cristo. Essa é a jornada correta de se viver para alcançar a eternidade. Mas às vezes parece muito pesado, uma jornada pesada. Foi o que eu disse, tá? Mas se você olhar em João 17, 21, vai dizer que para o mundo, para que todo mundo possa crer que Jesus Cristo nos enviou, que Deus nos enviou a Cristo, no caso, nós temos que ser um como o Pai em Cristo é. Nós temos que ser um, eu e você, sabe? E com Cristo, nós temos que ser semelhante a Cristo, uma vida diferente, uma forma diferente de se viver, para que o mundo olhe para a gente e fale: ali vão, de fato, pessoas diferentes. Porque, entenda, irmãos, nós somos confrontados por pessoas, nos frustramos por pessoas, nós somos questionados, muitas vezes até humilhados por pessoas, mas a Bíblia me garante que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. A gente está pronto a responder um insulto, a gente está pronto a devolver um tapa, a gente está pronto a devolver em resposta ou em ofensa. Para quê? Nossa luta é contra principados e potestades. Então não gaste energia, não gaste tempo se preocupando com o que vem acontecer, mas gaste tempo se preocupando com levar mais pessoas para a presença de Cristo. Esse é o meu e o seu desafio. Pregar em tempo e fora de tempo. Paulo, até o último minuto de vida, ele está pregando, e aqui ele está preso em Roma, mas ele está escrevendo uma igreja, preocupado com a caminhada daqueles irmãos. E nós? O que nós temos feito de fato para que mais pessoas experimentem dessa graça, dessa bondade, e mais pessoas sejam e se tornem cidadãos do céu, como nós somos? Bom, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai compreender que nós somos mensageiros de uma notícia que liberta, boas novas de salvação. Nós temos uma missão.
pregar as boas novas de salvação. Mas eu quero seguir aqui, para quando a gente concluir, tomar mais 5 minutos do seu tempo, que é o tempo que nós temos. Paulo fala, para que não fique, irmãos, pesado a mim e a você. Porque quando a gente abre a Bíblia fala, viva assim, se endireite, se arrependa, se conserte, posicione. E aí a gente fala, como é difícil ser cristão. Como eu não consegui ser como Paulo? Aí Paulo começa dizendo assim, olha, no versículo 11, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ou seja, nós somos alcançados por Cristo, para prosseguir a alcançar também essa santidade. É um processo. Nós aceitamos Jesus Cristo, e aí a gente entra a partir desse momento em um processo de santificação, onde a cada dia nós subimos, nós evoluímos, nós vamos adiante. E Paulo continua então dizendo assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Olha isso, ele está dizendo, olha, não quero me parecer pesado a vocês. Eu digo a vocês que talvez eu não tenha alcançado, eu não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, estamos num processo. Como Paulo fala, imitem como eu imito Cristo. Paulo fala, eu vivo imitando a Cristo, eu estou no processo para ser aperfeiçoado. Mas enquanto eu estou no processo, eu digo para você, faça o mesmo. Vamos juntos em direção a Cristo. Pregador, mas então ser perfeito, eu digo como Paulo, não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Faça, viva assim. O que passou, passou, não fique remoendo. Deus não leve em conta o tempo da ignorância. E nos seus pecados que você já se arrependeu, são jogados no mar do esquecimento. Quem lembra, quem tenta te envergonhar, quem tenta apontar, quem tenta te fazer desistir, quem aponta os seus erros, quem cutuca na sua ferida, é Satanás, não é Cristo. Porque se ele já te perdoou, diante do seu arrependimento, ele não se lembra mais. Se você se arrependeu do seu erro, você errou, Deus me perdoe, Jesus te perdoou porque seu arrependimento foi sincero. Amanhã Jesus não vai olhar para você e falar, ó, você pecou ontem. Quem faz isso é Satanás, ele não é acusador. Satanás é o acusador. Então vivamos em novidade de vida, conhecendo a Cristo e prosseguindo em conhecer. Todos os dias, constante, abundante, dedicado-se ao Senhor de fato, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo. Porque o mesmo alvo que eu almejo, você também almeja. Amém ou não amém? Cristo, quero deixar claro, Cristo Jesus, a eternidade com o Pai, retorno para a nossa casa. Esse Jesus veio, pavimentou o caminho de volta a Deus, e nós estamos nessa peregrinação, voltando para o Senhor, para a nossa casa. E é um processo desafiador, irmãos. Eu não quero passar pano ou falar que vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo não encobertar, porque a gente usa algumas comparações. Eu já vi muitas pessoas usando, nós somos como o povo do Egito, que o deserto demora, mas a gente vai chegar na terra prometida. Eu não quero fazer essa comparação, porque eles ficaram 40 anos no deserto rodando por causa do pecado. E eu sei que você está no processo, não é por causa do pecado não arrependido, é porque Jesus está cuidando e é o tempo de Deus na sua vida, e nós estamos vivendo o processo. Eles eram por rebeldia, coração duro, mas nós estamos nos preparando sim para encontrar com Cristo sim. Este dia vai acontecer sim. E pelo que a gente percebe, será breve. E Paulo fala, uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Que eu e você possamos esquecer o que para trás fica, seguir com determinação contínua em direção ao alvo, sem distrair e sem desistir. A Bíblia me fala sobre aquele que toma a mão arada e olha para trás, não é apto ao reino dos céus. Sabe o que significa, irmãos? De repente a gente já tem falado aqui, eu acho que eu já falei algumas vezes, mas o que a Bíblia está falando aqui não é aquele que toma a mão arada e abandona o arado e vai embora. Ainda é sobre aquele que está com a mão arada e olhando para trás. Pelo que passou, pelas dores, pela saudade do Egito, saudade da cebola, saudade do que for. Se
você está com a mão na arada, Jesus Cristo já te chamou, o Espírito Santo habita em você. E se não, que essa noite passe a habitar. Mas você é cidadão do céu. E você está com a mão na arada, trabalhando, por mais pesado que seja, você continua, porque você está prosseguindo para o alto. Se você está com a mão na arada, não olhe para trás. Esqueça do que para trás ficou, mas prossiga para o alto, para Cristo. Mas está muito desafiador, está pesado. Paulo fala, vocês têm que viver dessa forma. Mas para que não fique pesado, o que ele fala, ele diz, não porque eu já tenho alcançado, mas eu estou como você, prosseguindo para o alto. Imite que eu estou indo, venha comigo para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém ou não amém? Para eu finalizar então, irmãos, versículo 16 e 17 vai dizer assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo fala, permaneçam firmes e sigam o padrão. O objetivo é progredir, nunca retroceder, mesmo que as feridas estejam sangrando. O objetivo é seguir, o objetivo é prosseguir. E permaneçam, porque precisamos ser coerentes com o que Deus já fez por nós. Precisamos viver uma vida coerente com o que Deus já fez por nós. Se nós olhamos para Cristo, falamos, Cristo é maravilhoso, Ele deu a vida por nós, glória a Deus, mas a gente vive diferente disso. Incoerência é um grande problema. Jamais ignorar o crescimento que já foi alcançado. Praticar no dia a dia o nível de entendimento, de transformação espiritual que já foi recebido. Quantas pessoas param, pois encontram desafios, mas Paulo está falando, olha, já que você alcançou o nível, permaneça. E dali, quando você progredir, continue avançando. Avançar em direção a Cristo é um passo de cada vez, é um processo. Ninguém começa uma corrida já chegando na linha final. Não, é uma corrida, é um processo. O maior exemplo que a gente tem na Bíblia de processo e que a tecnologia avançou, a gente até tem elevadores, mas em 90% dos prédios que eu vou fazer serviço, eu tenho que subir. E eu nunca pulo o último degrau. Eu sempre tenho que começar de baixo. Escada ainda continua sendo algo muito atual e muito real na nossa vida. Essa é e precisa ser a nossa caminhada com Cristo. A cada dia, mas nunca voltar, nunca parar, nunca regredir. Sempre para o alvo, para Cristo. Tá? E no versículo 18, então, vai dizer assim: pois como já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus, seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Mas nós, como somos cidadãos dos céus, devemos viver uma vida pensando no que é celestial, no que é eterno. Porque o destino desses que vivem pensando na vida terrena é a condenação eterna, mas nós nos encontraremos com Cristo. Tá? Agora somos cidadãos dos céus, recebemos um corpo transformado, naquele grande dia receberemos e seremos semelhantes ao seu. E o texto vai dizer, e eu quero fechar aqui no último versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Meus irmãos, não quis ser profundo na teologia, quis reger o tempo para a gente não passasse muito, mas o que o Senhor tem falado no meu coração é essa palavra simples e objetiva para mim e para você. Deus existe, Cristo é real, Cristo vive, o Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? E se isso é real, existe uma maneira correta de se viver. Precisamos pensar nisso. Porque nós somos cidadãos do céu. Nosso tempo aqui vai acabar. Seja o céu abrindo, Cristo voltando, ou Ele nos chamando para encontrar com Ele. E aí sim, começará uma eternidade com o Senhor.
Então eu creio que eu e você precisamos buscar viver dessa forma, que glorifica o nome de Deus, para que em Cristo a gente possa experimentar a eternidade nos céus com o Senhor. A gente comentou, né, irmão? A gente sempre comenta que das duas eternidades, né? E sempre quando tem oportunidade a gente fala sobre isso. E existem duas eternidades. Uma com Cristo e a outra sem Cristo. Não queria falar isso, mas acabei de falando, né? Meus irmãos, que a gente viva em novidade de vida, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo, para Cristo. Amém? Pai, te agradecemos, porque mais uma vez aprova o Senhor nos trazer aqui para compartilhar esse momento de comunhão, de adoração juntamente com nossos irmãos. Mas também no nosso dia a dia é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos fortalecido, é o Senhor que tem guardado a nossa casa, a nossa família, os nossos pés para que não venha vacilar. É pela graça e misericórdia do Senhor que os nossos pecados são perdoados e as nossas veredas são endireitadas a cada dia. Pai, que o Senhor venha fortalecer a sua igreja para prosseguir para o alvo, prosseguir para Cristo. Pai, que esse seja o nosso objetivo, que tudo neste século nós possamos compreender que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas o mais importante ainda é viver uma vida que glorifica o teu santo nome. Então que em nome de Jesus nós possamos ser despertados para esse tempo, Pai, para um compromisso e um comprometimento contigo, Pai, porque nós entendemos que as lutas virão, os desafios virão, mas é o Senhor que nos sustenta. Então em nome de Jesus, continue dando esse entendimento a cada um de nós, para que a gente possa ter um comprometimento maior no seu reino, na sua obra, para a glória do teu santo nome. E que tenha em nós, Pai, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que vivamos, Deus, de acordo com os padrões do Senhor, para que dessa forma o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Terça-feira de manhã, às 7 horas, quem puder estar ali com a gente. À noite, às 18 no culto. A gente conta com a presença daqueles que puderem estar com a gente. Irmão, volta lá de Teresópolis, está aí com a gente. Só estou brincando, irmão. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, que foi ministrada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Que haja, ó Pai, o fortalecimento dado pelo Senhor sobre a vida de cada um que ouviu e que guardou a palavra. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.